Olá, pessoal. Estamos aqui com o podcast Pode Ver Mais, o podcast da Clínica Ver Mais. E nós vamos continuar falando sobre o exame oftalmológico na criança, porque esse assunto é importante. Estamos aqui com a Juliana, que é orientadora educacional do Colégio Divino Salvador. Né, Juliana? E agora nós vamos falar um pouquinho mais das doenças. Tá das certo. doenças nas crianças, né, Fátima? Exatamente. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Então vamos lá. Esse é o momento, Esse é o momento. Juliana. Esse é o momento. Então, na verdade, quais as principais doenças oftalmológicas nas crianças? Vamos lá. O que a gente... Eu acho que a gente tem as alterações de grau, que a gente já comentou também num episódio aqui, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, as crianças podem ter também. Talvez uma das doenças, vamos dizer assim, mais famosas, não diria mais comum, mas mais famosa entre as crianças é o estrabismo, né? É o olho torto. Sim. Então, o estrabismo é uma doença que também pode ter nas crianças. E você sabe que uma doença extremamente comum, e a gente vê mais em criança mesmo, é a alergia. Então, você vê as crianças aí com rinite, sinusite, asma, bronquite, e elas também podem ter conjuntivite alérgica. Olha. Então, a conjuntivite alérgica também é uma doença Nossa. que a gente acaba vendo mais em criança. Muito mais do que em adulto. Né? Em adulto a gente já não vê tanto assim. E qual que é o sintoma? Arde o olho, É. assim? É igual ao conjuntivite Coça. normal? Ah, coça. É coceira. Quando a gente dá aula de conjuntivite, quando a gente descreve a conjuntivite alérgica, a gente fala, é uma doença que a criança fica coçando o olho. Entendeu? Então, essas são as principais, né? Que a gente vê, as mais comuns, que a gente vê no dia a dia nosso. Lógico que crianças podem ter outras alterações também. Sim, né? sim. Vamos falar de uma doença que pega a gente mais velha, catarata. Tá? Criança pode ter catarata? Pode. É raro, mas pode. É raro, mas pode. Ela pode até nascer com a catarata, Sim. né? Que é a catarata congênita. É raro, mas é mais pode. comum. Criança pode ter glaucoma, que também é uma doença da pessoa mais velha? Pode. Né? Criança que pode ter o glaucoma congênito, que também é uma doença rara e grave. Né? Então, tem várias doenças aí que podem comprometer as crianças. Mas no dia a dia nosso, mais comum, além do óculos mesmo, é estrabismo e alergia. E o estrabismo, né? Na verdade, assim, a gente percebe que é um olhar da criança, né? Parece que um olhinho está para um lado, outro está para o outro. O que é o estrabismo? Isso a gente vê, né? Mas assim, o que ele é? Por Então, que isso o estrabismo, na verdade, o que acontece é o seguinte. Bom, o estrabismo, por definição, é o olho torto. Né? O olho entorta para algum lado. Sim. Tá? O mais comum é ele entortar para dentro. Tá? Então, ele entortar apontando para o nariz. Tá certo? Então, o que acontece? Os nossos olhos, eles se movimentam, certo? Para cima, para baixo, para os lados, e eles viram um pouquinho também, tá? Viram se eles rodam um pouquinho, vamos dizer, né? E quem é responsável por essa movimentação é um grupamento de 6 músculos que nós temos no olho. Então, são músculos, assim como o músculo que você tem no braço, na perna, para você andar, levantar as coisas, a gente tem no olho. E esses músculos que fazem a movimentação dos olhos para todos os lados. Que interessante. E eles atuam em sincronia dos 2 olhos, certo? Se você tiver qualquer coisa que tiver um desbalanço, um desequilíbrio da movimentação, você acaba tendo o quadro do estrabismo. Olha só. É um... Esse estrabismo, que é o mais que a gente vê mais em crianças, que entorta mais o olho para dentro, ele normalmente está associado a um alto grau de hipermetropia. Tá? A hipermetropia, ela faz com que a criança tenha que forçar muito o sistema de foco do olho para enxergar. E com esse fato, pelo fato dela forçar muito, o olho entorta. E aí é muito interessante, porque a criança está com o olho torto. A gente faz esse diagnóstico e vê que é o grau. A hora que você coloca o óculos, o olho fica no lugar. Olha. Você já viu isso? Já. Que Você interessante. tira o óculos da criança e pumba, o olho entorta. Que A coisa, hora que você né? coloca o óculos, pum, o olho fica no lugar.
É por conta... Parece mágica. Olha, Isso é um dos tipos de estrabismo, né? Podem ter outros outros também, pode ter por trauma, né? Pode ter por alteração neurológica, né? Mas esse é um dos mais comuns que a gente vê. E é comum, quando a criança tem o estrabismo, depois conseguir curá-la como adulto, não ter Sim. mais? Porque tem Sim, adulto depende. que tem ainda, Depende né? do estrabismo aí, mas normalmente conforme ela vai crescendo, isso aí vai se corrigindo. Ou se o olho torto ele se mantém, você pode corrigir cirurgicamente também. Você pode fazer a cirurgia do estrabismo. Tá? Então, era o que eu ia perguntar. Se é só o óculos ou se Não, corrige, você pode ou se corrigir tem cirurgicamente. questão E aí, do- como é que você faz essa cirurgia? Você mexe nos músculos. É o que eu imaginei, né? Entendeu? Então, você pega um músculo, você encurta um músculo, você prolonga, não prolonga, né? Mas você reposiciona o músculo no olho, tá? E com isso você consegue deixar os dois olhos mais ou menos paralelos, e aí com isso a criança, ela acaba recuperando, não recuperando, mas ela fica com os olhos alinhados, né? E tem uma idade Isso correta varia pra muito, isso? isso varia muito. Normalmente não se faz quando é muito pequenininho, muito Tá, novinho. Tá? aguarda. 2, 3 anos ainda aí espera um pouquinho mais. E aí já faz a correção. Com 2, 3 anos usaria o óculos, por exemplo. Isso, usa o Tá. óculos, vê como é que fica. Só que aí tem um ponto que eu acho importante a gente colocar. E aí eu vou começar desde o começo. É como é que a visão se desenvolve, tá? Então, um recém-nascido, quando ele nasce, quando uma criança nasce, ela enxerga um borrão. Tá? Então, o olho é o órgão que mais se desenvolve depois que a criança nasce. Porque um recém-nascido, ele não enxerga, ele enxerga um borrão. Só que você já viu um neném de 6 meses que ele já senta, fixa, olha. Então, nesse período de 6 meses, a visão desenvolveu muito rápido. Tá? Então, com 6 meses, ele não vai estar enxergando um borrão mais. Ele já enxerga coisas já com um formato bem razoável. Tá? Só que o que faz essa visão se desenvolver? O fato de enxergar. Vou dar um exemplo, que é o que dou para todo mundo. Um recém-nascido nasce, Fátima. Aí eu pego e coloco um tampão no olho direito desse bebê. Tá? Tampei o olho direito e deixei lá. A criança vai crescer com aquele olho tampado. Tá? Vai chegar, vamos supor que com 6 anos de idade eu tiro esse tampão e vou olhar a criança. Você vai ver o olho direito igualzinho o olho esquerdo. Só que a hora que você for testar a visão, o olho que estava enxergando, ele desenvolveu a visão. Então ele está normal. E o O outro... olho que não estava enxergando, ele vai estar com a visão muito ruim. Então daí não Porque ele seria. não teve o estímulo de enxergar. Entendeu? Precisa do estilo. Então, vamos voltar para o estrabismo. Um olho está torto, certo? O olho que não está torto, ele enxerga, normal, porque ele está reto. Sim. Então, ele desenvolve a visão normalmente. O olho que está torto, ele não está enxergando, porque ele não está reto. Tá. E aí, o que a gente faz? O tampão. Por isso que eles usam tampão. Ah, é verdade. E qual olho que a gente tampa? O bom. A gente tampa o bom, porque a gente precisa fazer o outro olho enxergar. Dá estímulo e ao aí outro ele olho. forçado com aquele que tá enxergando. Olha O estímulo só. precisa ser Isso pro outro. é uma confusão universal. Ah, Porque nossa. você sempre, intuitivamente, É. na sua cabeça, você fala, eu vou colocar um curativo no olho que está doente. Sim. Sim, sim. Então eu vou tampar o olho torto. Não, Não. você tem que tampar o bom. Entendeu? Olha, E você que você interessante. oclui o bom para o outro olho enxergar para estimular o desenvolvimento É da como se visão. fosse uma fisioterapia, É quase isso. né? Olha lá. Entendeu? É. E todo esse processo precisa ser feito até mais ou menos 8, 9 anos de idade. Porque depois dessa idade, você não consegue desenvolver mais a visão. E aí o que foi, foi. Daí não O que não consegue foi, mais não corrigir. vai mais. Poxa vida. Por isso que tem que fazer o exame logo. É. Entendeu? Por isso que eu falei, eu dei um exemplo no outro episódio, que eu falei, ó, tem algumas pessoas que tem um grau no olho e não tem no outro. É. O olho que não tem grau, enxerga.
O olho que tem grau não enxerga. Então, esse não vai desenvolver a visão tão bem quanto o olho que enxerga. E se isso não for corrigido até os 8, 9 anos de idade, o que foi, o que não foi, não vai mais. Então precisa E aí, olha como é sério isso, como e é aí- importante. E aí tem uma condição que a gente chama de ambliopia, que é popularmente conhecido como olho preguiçoso. O que é o olho preguiçoso? É o olho que tem ambliopia, o olho que não desenvolveu a visão completamente por algum tipo de problema que ele teve no meio do caminho. Poxa vida. Outra possibilidade, então, seria a cirurgia. Sim. E a cirurgia é tranquila? Ela é invasiva? Como é que acontece isso? Não, a criança- cirurgia ela é relativamente tranquila. É. Né? Como você está operando, na maioria das vezes, crianças, então você não tem como fazer com anestesia local, que em adultos você até consegue. Ah, tá. Tá? É preciso. Então tem que fazer com anestesia geral, ter toda uma Tá. estrutura hospitalar para Sim. fazer a cirurgia. Mas a recuperação é relativamente tranquila. Ah, que Tá? bom. A gente mexe nos músculos lá, mas a recuperação é tranquila. E as crianças ficam bem. Resolve bem. Resolve Ah, bem. Seria Tá? uma boa opção, né, no caso. Né? E aí, assim, essa é uma doença comum, relativamente comum, mas a gente obviamente tende a encaminhar esses casos para o especialista em estrabismo, Ah, que tá. normalmente são os oftalmopediatras, Uhum. que é uma especialidade também que quase ninguém sabe que existe. É. Né? Então, existem os oftalmologistas especializados em crianças. Uhum. Então, são eles que normalmente tratam e conduzem essas doenças aí pro pessoal. Tá. Interessante. Bom. O que mais? E os traumas, assim, porque trauma pode ter qualquer um, mas criança cai, brinca, joga coisa no olho, né? Outro dia eu fiquei apavorada, minha neta falando comigo pelo celular, que ela estava perguntando um negócio, trabalho de escola, com o lápis aqui, ó. E eu falando para ela, tira esse lápis de perto do olho, né? É comum ter muito trauma em criança? Infelizmente é, Fátima. Né? E a maioria é acidente, obviamente, acidente doméstico. Nossa. A gente não vê muito em escola. Ah, porque a gente ficou o tempo todo. A gente não vê muito em escola, porque acho que é um ambiente mais protegido em Mais todos os controlado, sentidos. né? E a gente fica ali o tempo todo falando. Você não vai ter uma faca numa gaveta numa sala de aula, mas você tem a faca na gaveta da cozinha. Sim. Da sua Sim. casa. Tá? E são muitos acidentes que acontecem e alguns muito graves. Então, vai desde acidentes de contusão, por exemplo, uma bolada. Sim. Não, tá jogando futebol, leva uma bolada. Ou uma briga, leva um chute, um soco, soco né? No olho, que é uma contusão. Mas a criança pode ter também acidentes com perfuração do globo ocular. E aí lápis é uma das coisas, tesoura, Sim. faca, né? Garfo. Líquidos, né? Às vezes alguns líquidos Isso, também aí que tem pode... as queimaduras. Eu né? lembro na época do álcool gel, aqueles dispositivos que Isso. ficavam. Ai, E você Isso. comentou Fa- comigo. fa- E dava na altura Na altura da certinha. criança. Certinha do olho. Pior que era do olho, né? Certinha do olho. Você pisava e ia direto no teu olho. Né? Então, assim, os acidentes domésticos, eles são muito comuns. Tá? Se a gente for pegar os traumas em crianças, lógico que não é comum que nós vamos ver todo dia, não. Sim. Mas dentre os traumas em crianças, com certeza a maioria é por acidente doméstico. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado são os fogos de artifício. Né? Então, tudo bem, gosta de uma bombinha, de uma biriba lá, mas rojão, procurar tomar cuidado, as queimaduras, produto químico, dá acesso a produto químico. E dentro de casa, de novo eu falo, o pior produto químico que tem é a soda cáustica. Nossa. Então, quem tem soda cáustica em casa, seja para desentupir o ralo, seja para fazer sabão, Tem que tomar cuidado. muito cuidado. Meu Deus. Né? Isso aí para olho é terrível. Não só para olho, né? Tem gente que ingere soda cáustica e tem problema de esôfago, tal, que é complicado. Tá? Mas eu acho que os traumas, eles realmente precisam tentar evitar ao máximo. É objeto pontiagudo. É o que você falou. Não é para ficar com o lápis
perto do olho. Tá? E quando acontece algum acidente, o que a gente pode ali, assim, primariamente fazer naquele momento? Boa pergunta. Assim, a melhor coisa é tentar levar para um oftalmologista fazer o exame, ou um pronto-socorro, né? Ou um pronto atendimento de oftalmologista o mais rápido possível. Tá? Trauma contuso, trauma perfurante, não tem jeito, a gente precisa ver. Tá? Não tem nenhuma conduta inicial que você possa fazer. Tá? É não apertar o olho, não pingar nada, né? Se você não sabe o que aconteceu, não pingar nada, procura a orientação médica. Nos traumas de químicos, então se cai alguma substância no olho, aí serve para criança ou para adulto. A primeira coisa que você precisa fazer é lavar. Lavar com água. Água, com o que você tiver mais rápido na tua frente. Tá. Não precisa você pedir para o pai, a mãe, para a farmácia comprar soro. Não. Não é para esperar. Tá. Você tem que lavar. Se estiver perto do chuveiro, é água do chuveiro. Se estiver perto da torneira, é água da torneira. Se tiver uma mangueira, coloca embaixo. Vai doer, mas não tem jeito, precisa lavar. Inclusive nas empresas químicas costuma ter aquele negócio. Um lavatório, com a água para as emergências. Isso aí. Eu já peguei vários que utilizaram aquilo lá. Tá? Porque você precisa tirar a substância do contato à superfície ocular. Então, essa é a primeira coisa. Fez isso, aí leva para a gente dar uma olhada. E uma coisa importante é a gente saber o que caiu no olho. Então, você não sabe, caiu leva o frasco, isso, né? Eu não sei o que é, mas leva o frasco lá. Porque a gente normalmente, quando cai uma substância química, a gente divide entre as substâncias alcalinas e as substâncias ácidas. Tá? E as substâncias alcalinas, que é, por exemplo, a soda cáustica, elas são muito mais graves do que as substâncias ácidas. Então eu até brinco. É melhor cair vinagre no teu olho do que soda cáustica. Tá? Então é melhor cair um ácido do que a soda, uma substância alcalina. Porque a substância alcalina ela é muito mais deletéria, né, para a superfície. Ela causa muito mais problema. Porque ela penetra. Quando cai no olho, ela vai penetrando. Ela não para. Enquanto você não lavar, o ácido não. Ele cai, queima, acabou. Então, isso daí é importante. Posso fazer só mais uma pergunta? Lógico. Algo corriqueiro que acontece sempre na escola é quando cai alguma coisa dentro do olho, um cisco, alguma coisa. O que a gente pode fazer? Eu normalmente, vou até falar o que eu faço, não sei se eu estou certo ou errado. Eu peço para ele fechar o olho e não esfregar. Fecha o olhinho, espera um pouquinho, não sei. Sabe, eu vou falar o que meu pai falava para mim. Meu pai é oftalmologista. Então, meu pai caía coisa no meu olho, meu pai virava para mim e falava, pisca. Fica piscando. Porque a grande maioria dos ciscos, né, do corpo estranho, cai um grão de areia. Né? Então tá brincando na areia na escola, cai um grão de areia. Ele incomoda, mas a hora que você vai piscando, a lágrima, ela vai acumulando e vai movendo aquilo lá para onde ele tem que mover, vai tirando. Tá? Lógico, tem aqueles que grudam. Sim. Não tem muito o que fazer. E tem os piores, que vão para baixo da pálpebra. Aí piscar até piora. Mas tem que deixar. Essa é a minoria. Então, a grande maioria deles manda piscar. Normalmente eu até seguro a mãozinha, porque a primeira coisa que eles fazem é levar a mão até o olho. Né? E esfrega o olho. Então, eu seguro a mão. Exatamente. Então, tudo bem, posso continuar segurando a mão. Pode segurar. Então, tá bom. Mas eles estão... você piscando, a lágrima acaba... O reflexo da lágrima acaba lavando o olho e tirando esse cisco aí. Tá bom? Tá ótimo. Mais alguma dúvida? Não, acho que é isso. Legal. Com certeza, as suas dúvidas são de muitos dos nossos ouvintes. Isso. E se o pessoal tiver mais dúvidas aí... É o que eu falo, sempre surge, né? Então, que a gente tem outras oportunidades para poder, né? Então, lembrando, se tiver mais dúvidas, siga as nossas redes sociais, as redes sociais do Portal JJ, da Clínica Ver Mais, do Divino também, que às vezes tem professora, tem aluno lá, mãe de aluno, que pode ter alguma dúvida. É só enviar as perguntas nas nossas redes sociais que a gente vai responder aqui. Exatamente, manda aqui. Tá bom? E se quiser vir participar do programa também, né? É só vir para a gente desafia aí você a trazer um tema bem interessante. É isso aí. Obrigado, Obrigada, Nélio. Obrigado, Fátima. viu? Obrigado. Obrigado.